Olá pessoal, estamos aqui com mais um DevTech, o programa do curso de TI da Rádio Web Uniriter. Estamos aqui com o professor Vinícius Cassol e E o aí? aluno Matheus Feldman, que vão falar sobre um projeto que eles apresentaram semana passada, dia 27 de maio, junto à IPTC. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo, Matheus, Obrigado. e seja bem-vindo, Vinícius. E aí? Vou chamar de Vini, que é mais Pode chamar fácil, de né? Vini, né? Até hoje perguntaram como é que tu assina esse Vini. Vini? Vini. Vini. Então, fala um pouco mais o que é esse projeto que vocês entregaram junto ao IPTC. Bom, o projeto que a gente desenvolveu, ele se chama EducaXR, né? É um projeto a nível de extensão que a gente criou dentro do estúdio de jogos do Grupo Anima, que é o SquarePix, e ele tem um parceiro externo, que é a EPTC. Não sei se todo mundo conhece, mas a EPTC é a Empresa Pública de Transporte e Circulação, os nossos amigos azuizinhos. E o projeto surgiu de uma dor da EPTC, que era conscientizar jovens motociclistas sobre o perigo do trânsito. Porque a galera compra moto, começa a trabalhar de motoboy, sai andar de moto, não tem carteira, não conhece o trânsito, não conhece os riscos, né? E fora que ainda tem a galera jovem, né, pré-CNH, né, que já começa a andar de moto. E aí, com essa dor em mente, né, a gente conversou e dissemos, vamos fazer um jogo, né, para conscientizar sobre esses perigos do trânsito, inclusive estatísticas aí, né, dos perigos no trânsito no dia a dia. E aí o Matheus pode nos contar um pouco mais sobre como é que surgiu aí a ideia do jogo, o que se passa no jogo em si, depois dessa contextualização inicial. Bom, primeiramente, né, deixa eu me apresentar melhor. Eu sou o Matheus, que o professor Jean aí falou. Trabalhei como game designer e como produtor no projeto. O nome do jogo é Tô Indo, então eu vou chamar ele aqui do nome batizado. Então, o que eu fiz no jogo, né? Eu fiz a parte criativa do jogo. Eu fui um dos responsáveis por idealizar como funciona a parte jogo real mesmo. Os desafios que ele vai enfrentar, que tipos de mecânicas e coisas que o jogador vai enfrentar para poder conscientizar ele, né? Porque o objetivo final do jogo, além de ser um produto, né, um software de entretenimento, ainda tinha que ter esse objetivo de conscientizar esses jovens. Então, eu fui um dos responsáveis por pensar nessa parte criativa do jogo e também fui um dos responsáveis por puxar a orelha do resto da equipe, para fazer eles trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, eu era o chato do rolê, podemos dizer assim. Certo, e como funciona assim a ideia do jogo mesmo? Qual é a mecânica? O que o jogo traz, essa ideia dele trabalhar? O que a IPTC buscava dentro desse jogo? Isso. A IPTC buscava o briefing que a gente tinha era bem simples, assim. Era um jogo educativo para conscientizar jovens motociclistas. E eles nos trouxeram vários dados sobre envolvendo o número de acidentes, a faixa etária mais ou menos que acontecia, a porcentagem desses jovens que tinha ou não CNH. Então, a partir dessas informações, a gente montou o escopo do jogo, né? Como abordar essa situação. E de cara teve um desafio aí, né, Matheus? Porque quando a gente fala em jogo educativo, jogo que tem que conscientizar sobre alguma mensagem, né? De cara vem aquele pré-requisito, não pode ser um jogo chato, né? Não pode ser um jogo chato. E outros pré-requisitos que a gente teve também, que a ideia é que a IPTC use depois em projetos em escolas, assim, que seja um jogo curto, que a pessoa possa repetir, né, que ela consiga aprender e que ela queira jogar de novo. Isso. E aí, até aproveitando o gancho do Vini, quando a gente fala de um jogo educativo, isso é o tipo de coisa que a gente aprende na prática fazendo, né? Inclusive, fazendo o gancho para a SquarePix é um dos pontos fortes do estúdio. Mas, quando eu fui estudar sobre jogos educativos e ver mais ou menos como abordar situações, né? A maior questão que eu tinha era como não te perder a fantasia do videogame para o jogador. Porque todo mundo já deve ter visto algum jogo educativo, algum jogo que, monte uma palavra com as letrinhas, e era um bagulho muito chato, que a criança só queria terminar logo para ir embora, né? Então, essa foi um dos maiores desafios. E o Tô Indo foi uma ideia de fazer um Infinity Runner,
que é um gênero de jogo bem famoso, aquele joguinho de celular, o Subway Surfers, é bem famoso, que tu vai correndo infinitamente reto, assim, né, e tem que desviar de alguns obstáculos. O jogo, ele funciona mais ou menos nesse molde, porém tu não corre infinitamente. Tu tem um local para chegar. E nesse trajeto, tu tem que respeitar as leis de trânsito. Então, vai aparecer algum semáforo na tua frente, tu tem que parar a motocicleta, tu tem que respeitar os limites de velocidade para tu não ser multado, tem que ultrapassar dentro da faixa correta. Então, são coisas que a gente abordou algumas leis de trânsito, obviamente não todas, porque senão ia ficar um jogo chato. Então, é meio isso. E o jogo todo também tem um contexto de ter uma narrativa em volta dessa mecânica. Essa narrativa de que tu é um jovem indo para uma balada, encontrar teus amigos, e aí tu pode beber ou não antes de dirigir, pode escolher tirar o CNH ou não, jogar com CNH ou não. E a partir dessas escolhas e dessa narrativa, a gente construiu esse micro-universo aí para tentar conscientizar os jovens, né? Certo. E o foco dele tá, então, nessa idade do pré-carteira, início de carteira. Isso. Ali eu diria entre 15 até uns 23, 24 anos por aí. Não, interessante. Como tu falou assim, a questão do jogo educacional é tentar fugir do clichê e do chato. Isso. Tornar uma coisa. Porque é aquele negócio, é o encanto do GTA, por exemplo. Que da vez é um GTA do bem, esse aí, na verdade. É quase um GTA do bem, né? Tu não pode atropelar uma velhinha que nem no GTA, então tu tem que seguir ali as leis de trânsito impostas dentro do jogo. Que nem eu falei, não são todas, são algumas, mas é isso. Mas assim, se tu quer tacar o louco, dirigir sem carteira, bêbado, passar todo o sinal vermelho, passar 90 por hora no quebra-mola, tu pode. Só tu não vai chegar muito longe. Sim, arca com as consequências das escolhas. Isso. Pode virar notícia, entra para as estatísticas. Isso. Inclusive o jogador escolhe, né, no começo, se ele vai ser um motorista capacitado ou não, né? Aí o jogo se comporta diferente, né, dependendo das escolhas iniciais, né? Então, se o cara tem carteira, ele vai ser avisado pela situação do trânsito, enfim, né? Se ele não tem carteira, ele não vai ver placa, não vai saber para que serve, não vai ter informação útil que o ajude no seu trajeto. Certo. E aqui o Vini estava falando que no dia da apresentação, além da EPTC, que nos visitou aqui no campus para conhecer o jogo e receber a entrega oficial dele, também teve uma escola, é isso? Isso. A gente recebeu alunos da Escola Municipal Migrantes, aqui de Porto Alegre, da Zona Norte, que tiveram a oportunidade aí de testar, né? A gente até fez um levantamento aí se a galera já andava de moto, então, assim, já passaram por esse tipo de desafios e testaram, jogaram, conseguiram chegar ao final do jogo, né? Porque o jogo ou você morre ou você chega no final depois de um tempo, né? E deu para ver assim que teve um quesito desafiador que no começo eu não morria e depois o pessoal aprendeu, conseguiu aí chegar no final. E até as professoras já da escola assim que chegaram, estamos acompanhando os alunos e tal, né? Estavam aí jogando e tentando chegar no final sobrevivendo, né? Sem virar notícia, porque se o cara morre, ele vira notícia, né? Uma morte no trânsito, geralmente o cara vira notícia. Certo. E, Matheus, como é que foi essa experiência de ver o resultado do trabalho de uma equipe inteira, na qual tu está representando aqui, ver isso finalizado, em um certo momento? A gente sabe que o software nunca é finalizado, mas tem uma etapa pronta, entregue, e ver isso sendo utilizado por alunos, por público-alvo que foi dedicado, assim, como é que foi essa experiência? Olha, eu costumo dizer que eu não costumo ficar muito nervoso antes das coisas, né? Mas nesse projeto, por mais que eu não tenha ficado nervoso de apresentar, eu acho que o nervosismo veio depois que eu vi a situação concluída, né? Depois que eu vi que o projeto cumpriu o propósito dele, depois que eu conversei com os alunos, que eles conversaram comigo, e aí eles falaram, pô, esse jogo realmente é diferente daquela chatice que é a maioria dos jogos educativos. Por mais que a gente ainda aborde questões meio, entre aspas, óbvias, né? Dirija com carteira, não dirija bêbado, né? Eles falaram que foi uma abordagem diferente e eles falaram que, pô, foi até divertido dirigir bêbado e tentar chegar no teu final bêbado, né? Ninguém conseguiu, detalhe,
Mas, pô, só de gerar uma risada envolvendo toda aquela situação. Eu sei que lá na frente, depois, eles vão lembrar desse jogo, né? Dessa risada, entendeu? Acho que, para resumir, seria mais gratificante ver esse resultado sendo reconhecido e cumprindo o propósito. Acho que é gratificante, o maior de todos, assim. Certo. E aí a gente acaba voltando assim no assunto que é a Square Pix. Mas daí, antes de perguntar pro Vini o que é a Square Pix, eu quero perguntar pro Matheus, como tu entrou na Square Pix? Bah, essa é uma longa história. A Square Pix, eu entrei na Square Pix em 2019. E aí eu já saí, já voltei, porque eu arrumei estágio, já saí, e aí já voltei de novo. Mas durante a pandemia, que eu tava sem estagiar, tava em casa, foi onde eu voltei mesmo e tô até agora. E durante a pandemia foram tempos sombrios, né, para todo mundo. E desenvolver jogos com colegas que até então tu não via nem o rosto, né? Porque aulas EAD é uma parada que tu não tava vendo o rosto da pessoa. Às vezes tu estudava com uma pessoa e não sabia quem era. Não sabia se a pessoa era chata ou não, fazia um grupo, tu ia descobrir na prática, né? Mas depois desenvolver jogos com essas pessoas, conversar todo dia, tentar achar soluções para esses jogos acho que foi uma experiência até terapêutica durante a pandemia, eu posso dizer assim. Então eu adoro Square Pix, é de longe uma das maiores coisas que eu gosto no curso. Eu costumo dizer que eu estudo mais e aprendo mais dentro da Square Pix do que na sala de aula, porque na sala de aula é aquele negócio, né? A gente aprende a teoria e a gente vai colocar na prática no mercado de trabalho ou na mão na massa ali dentro da Square Pix, né? E, de novo, a Square Pix sempre traz como é que eu vou te dizer, umas oportunidades para a gente criar um portfólio da hora. Por exemplo, esse caso da IPTC é um. Eu tenho um jogo em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, querendo ou não, no meu portfólio. E isso são vários outros projetos, com vários outros grupos e pessoas diferentes, né? Então, dentro da Square Pix tem vários outros jogos, e cada um desses jogos tem a sua importância, né? A gente está aqui falando hoje do Tô Indo, né? Que foi essa parceria com a EPTC, mas dentro da Square tem vários outros projetos extremamente legais que são tão bons quanto. Certo? Então agora, Vinícius, conta para nós mais o que é a Square Pix, de onde é que surgiu, como é que funciona, qual é a dinâmica dela. Bom, a gente tem na universidade sempre o desafio, né, de entregar um aluno para o mercado de trabalho. E quem está entrando no mercado de trabalho com certeza já sentiu aquele momento de eu não tenho experiência, mas se eu não trabalho também não ganho experiência, e aí fica aquela disputa, né, de quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha. Né? E aí a Square Pix surgiu como um estúdio experimental, né, de desenvolvimento de jogos na Uniriter, em Porto Alegre, lá em 2016, 17, já faz algum tempo. Né? Depois se reformulou e agora, né, com a vinda da Anima, a gente está atuando nacionalmente como estúdio de jogos do Grupo Anima. Então a gente tem participantes de Porto Alegre que trabalham presencial remoto, né? E também representantes de pessoal da São Judas, a EMI Morumbi de São Paulo, pessoal de João Pessoa, pessoal de Salvador, espalhados aí pelo Brasil que trabalham em squads remotas com parceiros, colegas aí do curso de diferentes localidades. E qual é o objetivo? Né? O objetivo é que a gente traga demandas reais. Né? Então, a IPTC é um baita parceiro, está conosco aí já faz uns 2 ou 3 anos, mas também pode ser visto como um cliente que tem uma encomenda. Né? Então, eu preciso de um jogo para trabalhar um determinado ponto de interesse. Né? E aí a gente trabalha com dinâmicas do mercado para fazer o processo de desenvolvimento, para definir o produto, inclusive, às vezes, para a gente ter que acabar trabalhando num produto que não é, talvez, o produto que a gente gostaria. Né? Porque quando a gente atende um cliente, a gente tem um requisito, né? E a gente precisa entregar, né? Precisa fazer o cliente feliz. Né? Então, esse é o primeiro fruto com um parceiro externo que a gente está tendo, mas já tem mais aí 1 ou 2 engatilhados e a tendência é que isso aumente, né? Então, com isso, a galera já sai, né, da faculdade ou já, durante a faculdade, já tem o portfólio com cases, inclusive, reais, né? Então, é aquele ponto, né? Por mais que a gente, dentro da sala de aula, tenha um certo nível de pressão, de cobrança,
É diferente a gente saber, dia 27 a escola vai estar aqui vendo o jogo que o Matheus e os outros alunos fizeram. E aí? É outro tipo de prova. É outro tipo, exatamente. É uma prova diferente. Né? Tipo, bem-vindo à vida, é assim que funciona. Não tem substituição. Não tem substituição. Então, querendo ou não, né, toda essa questão de tu desenvolver as soft skills, né, de entender, de trabalhar com outras pessoas que pensam diferentes, que têm algum conflito, né, até que em algum momento a gente diz, tá, temos conflitos, mas vamos agora por esse caminho. Né? Então a gente tenta prever já situações aí que a galera vai encontrar lá fora, né, quando for para um estúdio ou for trabalhar como indie, for atender um cliente. Sim, essa questão de... Vai falar uma coisa, Matheus? Não, eu ia falar assim, eu queria aproveitar o gancho do Vini, que ele falou, às vezes o aluno vai pegar e trabalhar num jogo que não é o que ele quer trabalhar, né? Foi o que aconteceu comigo com esse jogo, inclusive, o projeto com o IPTC, que quando eu recebi o briefing para trabalhar, eu pensei, putz, mais um jogo educativo, vou ter que, sei lá, fazer um jogo para criança, mais um jogo chato para criança. Só que durante o desenvolvimento da coisa, tu vai se apegando àquele projeto, né? Então, tu vai colocando o teu pitaco, tu vai tentando fugir do padrão da curva e se afeiçoando àquilo. E, aproveitando o gancho que o Vini falou sobre os outros membros da equipe, eu queria agradecer todos eles, que eu não posso falar o nome de todos, são bastante gente, mas eles sabem quem trabalhou. E principalmente o Murilo, em especial ele, que foi o programador líder do jogo, ele que consertou todos os bugs, ele que consertou bugs, inclusive na hora do projeto, horas antes, passou a madrugada antes consertando os problemas aí, para justamente entregar no dia com essa pressão do cliente. Sim, então, quem nunca teve que mexer antes da demo? Produção, Vai entrar em produção, ok, tem uma versão a ser lançada. Não dá para remarcar, não dá. Eu sempre digo... Então, de novo, essas são experiências que a gente tem só ali, sabe? É diferente tu entregar nos 45 do segundo tempo um trabalho de faculdade e entregar aos 45 do segundo tempo um jogo para um cliente. Então, por mais que seja puxado, é divertido. Agora a gente dá risada. E a gente acaba formando também um aluno que tem uma vivência, né? Então, sei lá, daqui 2, 3, 4 anos, sei lá, o Matheus, o Murilo, o Peixoto vão dizer, quando eu estava no projeto da IPTC, eu fiz tal coisa, ou aconteceu determinada situação. Não, são todas as experiências. A gente tipo assim, são cartas que a gente guarda na manga, porque às vezes tu vai se deparar com uma situação parecida em outro momento e tu já tem experiência. Nem que seja, por exemplo, como é que tu encara uma turma inteira de adolescentes de uma escola. Isso uma vez que eu fui fazer uma palestra, eu disse, fala sobre o Senhor dos Anéis. Beleza. Quando eu cheguei, é em Cachoeirinha, num clube literário. Quando eu cheguei, começou a encostar ônibus na frente e entraram 200 pessoas. E eu digo, ok, eu sei falar sobre isso aqui para meia dúzia de pessoas ali que eu estou acostumado a falar. Com 200 é bem diferente. E isso é um treinamento. E às vezes não tem aula que resolva isso. Porque por mais que seja um trabalho, tu está apresentando com os teus pares ali, não é aquela situação de um público totalmente novo e desconhecido. Essa experiência a gente nunca tem como fazer ela de outro jeito a não ser fazendo. Sabe que tem uma produtora de jogos, a Kelly Santiago, que fez o Journey, que ela diz, chega um momento do processo, isso não só para jogos, mas para qualquer produto, digamos assim, que tu tem que botar o terno, né? Ou seja, tu tem que botar a cara a tapa, tem que sair na rua e tem que dizer, tá aqui o que eu fiz. Né? Tu tem que ser conhecido e tem que apresentar o que foi feito. Ninguém vai vir na tua casa, vai te pegar na mão, né? E vai, vem comigo. Sim, eu até falo muito com os alunos esse tipo de coisa, que se foi a época em que o programador se metia no cubículo e ficava escondido lá só programando. Agora, até mais com a questão desse modelo híbrido que está se implementando, o programador se aproximou muito mais do negócio, do pessoal de negócio e do cliente mesmo. Agora tu coloca o programador a discutir junto com o pessoal do cliente, conversando e entendendo as demandas, sentindo as aflições, muito mais próximo. E desenvolver essas habilidades são muito importantes. Os próprios modelos aí de desenvolvimento, né? Hoje o cliente está dentro da squad, o programador não tem mais a sala dos programadores. Né? Não tem a paredezinha para separar. Junto, o programador, o designer, o próprio cliente aí do lado e todo mundo está interessado, né? Aquela historinha, tá todo mundo comprometido para que a coisa aconteça.
Então, né, mais do que nunca, ainda no remoto, né, a questão aí da comunicação, das soft skills, de tu ter a capacidade de dizer, não sei, não consegui, estou travado, preciso de apoio, né, para o negócio ficar bom, ficar pronto, né, e ter uma qualidade bacana. Mas no caso desse projeto, a gente estava comentando antes sobre entregar e conversar diretamente olho no olho com adolescentes, alunos. Eu acho que até um caso um pouco diferente do comum da área de TI. Porque na área de TI, principalmente na área de jogos, que é a área que eu estudo, a gente é acostumado, entre aspas, a fazer um jogo, publicar ele numa loja, numa App Store, hospedar num site e vender ele, né? E as pessoas vão jogar e depois elas vão te dar feedback. E tu vê esse feedback cara a cara com a pessoa, com o teu público-alvo ali, já é uma experiência um pouco diferente do que o comum na área de TI, né? Até vamos pegar um exemplo lá, um programador que estuda na área de sistemas. Ele vai fazer um software e vai disponibilizar, né? Ele não vai ver a reação olho no olho do cliente. O cliente vai mandar a demanda para ele de longe, né? Em geral, eu tô falando. Sim, e feedback por escrito é uma coisa, e o feedback presencial não tem como esconder. O cara pode dizer, não, foi maravilhoso esse produto, e tu vê que é uma cara ruim, ou o cara não quer dar o braço a torcer que tá um ótimo produto, mas percebe a animação ao ver o produto. Então, a proximidade é muito boa. E tu consegue colher muito mais informações nisso do que ficar numa situação mais de aguardo e esperar o feedback vir. Então, tu buscar um feedback é bem interessante. De pré-adolescente / adolescente, né? Exatamente. Eles mais espontâneo ainda. Exatamente. Eles estão só pela zoeira, e se puder falar mal, eles vão querer falar mal. E às vezes, se não falaram mal, porque o produto foi bom. É muito limpo o feedback que eles vão dar. E esse tipo de projeto é legal, né? Porque também, se for olhar, né? Talvez na escola eles nunca iam ter uma oportunidade de testar um jogo que pouca gente conhece ou já jogou, né? Exatamente. Eles são pioneiros, não sei, entrou já no portfólio deles. Olha, eu fui beta tester de um produto que vai ser lançado. Exatamente. Tipo, eu sou acostumado a jogar, eu jogo no celular, eu jogo no videogame, jogo jogos renomados aí da indústria, mas agora eu conversei com alguém que fez um jogo. Sim, eu vi o cara que fez lá. É diferente. Esse negócio assim, o primeiro programa que funciona assim, esse programa é meu, dá um orgulho sempre, assim, é muito legal isso pro desenvolvedor. Uma vez eu vi era um comercial sobre sobre a Code.org, falando sobre isso aqui, e foi até o Kobe Bryant falando, quando eu era vivo, ainda falando que comecei a aprender programação, que ele é o mais próximo de ter superpoderes. Que eu posso fazer o que eu quero. Exato, eu brinco que em jogos o cara, sei lá, é o Big Boss, é Deus, ele pensa o cenário, pensa o mundo, pensa a situação. E constrói. Pensa o feedback e pode dar uma guinada maior que final de Game of Thrones e mudar tudo. Sim, quero matar todo mundo. Mata, começa do zero. Eu até, inclusive, tava numa comunidade sobre desenvolvimento de jogos no Twitter, essa semana, inclusive, e aí eu tava rolando uma brincadeira sobre mais ou menos isso, né? Desenvolver jogos é uma arte meio esquisita, né? Porque alguém tem uma ideia, fala para um programador e fala para um artista e surge um jogo disso. Então, encaixa um pouco nisso que a gente está falando, né? Porque essas três pessoas, esse triângulo de atividades de pessoas trabalhando, pode fazer qualquer coisa, qualquer jogo, qualquer mídia interativa para contar uma história, seja um jogo educacional, pode fazer qualquer coisa, entendeu? Certo. Tocou um ponto bem legal, interessante, que às vezes, para quem não é da área de games, pode parecer estranho. O aluno é de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, e pensa, games é um outro mundo e eu não tenho essa capacidade criativa de ser um desenvolvedor de games. E agora tô falando assim, quais são os papéis dentro do desenvolvimento de games? Essa eu posso falar um pouco. Dentro da SquarePix, esse semestre, inclusive, a gente começou a aceitar alunos de outros cursos, sem ser jogos. Que bonito isso. Então, antes não escolhiam, não aceitavam as pessoas, eram elitistas? Eram elitistas na época? A gente é acolhedor. Bom. Aí, a partir desse semestre, a gente começou a aceitar alunos de estudantes de design, estudantes de ciência da computação, análise de sistema, estudantes de audiovisual,
Enfim, agora o estúdio é bem interdisciplinar nesse quesito. Porém, de novo, explicando para quem não sabe, quando a gente vai desenvolver um jogo, eu costumo brincar que existe uma trindade do desenvolvimento de jogos, né? Tem que ter um rapaz para fazer a parte técnica, programar, resolver bugs, botar a mão na massa mesmo. Precisa ter uma pessoa com um toque mais artístico para fazer o design do personagem, fazer o design de cenários, até de repente uma trilha sonora, alguma coisa, de repente desenvolver um roteiro, alguma coisa. E tem que ter o game designer, que é a minha parte favorita, é onde eu gosto de atuar, que é o cara que pensa no jogo em si. Então, a melhor maneira de explicar isso é tente imaginar como você faria um jogo de tabuleiro. Como você pegaria o peão, mexeria, você faria o jogo, né? E esse é o meu trabalho, essa é a parte que eu mais gosto, é pensar no jogo em si, né? Os desafios, as mecânicas que o jogador vai enfrentar. Então, a partir dessa trindade aí, desses 3 grupos, surge um jogo. E o mais engraçado, juntando isso com o fato da Square Pix estar aceitando alunos diferentes, é que a gente vê pessoas com conhecimentos diferentes que agregam coisas diferentes no desenvolvimento de um jogo. Então, vou dar um exemplo. No curso de jogos, pelo fato da gente estudar de tudo um pouco, a gente estuda programação, estuda arte, estuda design de som, linguagem audiovisual, estuda tudo. Inteligência artificial. Às vezes a gente falta um conhecimento, por exemplo, que um estudante de design tem sobre design de interface. Ele vai te dizer assim, de repente fazer uma interface com, sei lá, um botão de iniciar maior, mais colorido para chamar a atenção do jogador, vai te dar um resultado melhor. Então são essas coisinhas, né, que vão agregando. E, de novo, só para complementar, desenvolver um jogo quase sempre, não vou dizer sempre, quase sempre é um trabalho em equipe. Existem pessoas que fazem jogos sozinhos, mas eu costumo dizer que essas pessoas são uma exceção da regra. Desenvolver jogos é um trabalho em equipe e é um trabalho que requer pessoas com habilidades diferentes. E acho que é meio isso, assim, para explicar para quem não conhece. Vini, quer complementar um pouco mais da tua experiência como professor? O que tu pode agregar nessa ideia da questão dessa multidisciplinaridade, de necessidade de conhecimentos diferentes para que a soma de cada capacidade seja maior do que elas individualmente? Eu acho que o nível de exigência, digamos assim, do público consumidor tem contribuído aí para jogos cada vez mais elaborados, mais realistas, mais engajadores. Porque um desafio do jogo, diferente do software, é a questão do engajamento. Então, no software, se eu assino um software ou se eu compro um software para minha empresa, bom, por aquele período que eu adquiri... Estou engajado. Estou engajado, vou ter que usar, afinal, paguei. Né? E hoje, jogos, baixei, joguei nem 5 minutos, 2 minutos, se não engajou, se não tá legal, apaga, pega outro lá da biblioteca da Steam ou da PSN, baixa e nunca mais volta para aquele teu outro jogo. Então, a gente precisa, né, dessas equipes talentosas, criativas, multidisciplinares, para que, além da qualidade técnica, a gente tenha essa questão da diversão, né, o fator da diversão e do engajamento. E quando tu começa a casar com monetização, né, com jogos que a gente quer que se tornem virais, tem um outro fator aí estratégico também que precisa ser pensado. Né? Então, por isso que, por exemplo, semana passada a gente estava na aula de inteligência artificial e aí a gente estava comentando algumas coisas sobre algumas técnicas de tomada de decisão e a gente acabou se dando conta que era quase uma abordagem de análise de dados. Né? Então, sei lá, hoje tem cientista de dados trabalhando com jogos, tem o cara fodástico lá do back-end, de alta performance, que tem que garantir que tudo funcione bem, funcione na performance adequada, por pior que seja o computador do usuário, né? Então a gente precisa, né, engajar esses outros talentos aí das outras áreas, né, para nos dar suporte. E aí acaba lá na frente, né? Comunicação, marketing, business. Então é um mercado gigantesco. Né? Certo. Inclusive hoje tem ferramentas aí de jogos que a gente trabalha na faculdade que o pessoal em Hollywood está usando para fazer filme, cenário, para não precisar contratar locações milionárias. Né? Sim, então grava o cara lá no fundo verde, cheio de sensor, e bota o cenário que quiser, né? Sim. Então,
A Globo hoje na novela faz efeito especial e faz cenário 3D que a gente acha que é real, mas é usando o engine de jogos. Né? Então, abre aí já espaço para a galera se conectar também. Certo. E como um aluno, tanto seja da Uniriter como da Anima, se quiser participar do SquarePix, como ele pode fazer isso? Então, ficar de olho geralmente nas comunicações institucionais, os coordenadores geralmente divulgam. A gente começou agora com a nossa presença no Instagram, Anima SquarePix. Né? Então, quando sair seleção nova no início do semestre, a gente deve divulgar lá também. Né? E aí, se inscreve, né? A gente dá uma conversada, né? Tendo possibilidade, aí, interesse e disponibilidade, a gente acaba absorvendo. Nada que não impeça também, aconteceu semana passada. Né? Um aluno veio, eu fiquei sabendo agora, eu gosto de trabalhar com 3D, né? Posso? Pode. A gente conversa, vê os projetos, né? Tenta acolher e a pessoa passa a trabalhar conosco. Né? Então, a gente sabe que é importante. Né? Então, quanto mais a gente puder colaborar, né, para que os nossos alunos da rede tenham aí o seu portfólio com projetos reais, né, desenvolvido por equipes reais, e não só no âmbito das disciplinas ou das UCs. Né? Então, aí esse é o nosso desafio. A gente está hoje com 20 e tantas pessoas aí espalhadas pelo Brasil trabalhando com a gente. São 4 projetos, né, Matheus? Ou 5 em paralelo. São 4 e um quinto que não pode ser Que divulgado. ainda está secreto, que é com um super parceiro que em breve a gente vai querer divulgar. Né? Então, depois eu vou querer uma exclusividade. A gente pode falar uma informação privilegiada, assim, não. que tipo, né, a pessoa é uma... Esse é o legal, né? A gente está em rede, porque a gente trabalha com pessoas do país inteiro, com empresas do país inteiro, trazendo demandas reais, né? Porque eu sempre falo, na TI, tu vai concordar, né? A gente resolve problemas. Sim. Só que a gente também não vai atrás de problemas. Ou eu vim resolver o teu problema. Né? A gente gosta também de ser desafiado. Eu tenho esse problema, resolvo. Estou precisando disso. Claro que tem o viés empreendedor da pessoa que, eu tenho uma super ideia. Mas, né, eu digo, eu sou programador, eu gosto de ter problemas para resolver. Né? Então, me tragam problemas. E essa possibilidade da rede, da Anima, de estar perto das empresas, né, e trabalhar essas questões aí de dualidade dentro da sala de aula, nos projetos de extensão, né, com certeza é um diferencial. Né? Então, a gente sai da sala de aula, junta com investigação, pesquisa, descoberta de conhecimento, novas tecnologias, entrega, teste, né? Realmente o que a pessoa, quando, sei lá, for pegar um cliente por conta própria daqui 6 meses, 1 ano, vai ter que enfrentar e vai ter que lidar. E é aquela coisa, o professor não me ensinou a fazer isso, mas eu preciso fazer para o cliente porque ele precisa. Sim. Né? Então, a tecnologia está mudando, a gente já teve situações da gente usar um framework uma semana e na outra semana ele foi atualizado, o que era um simples vetor de float virou um buffer específico, a gente teve que ler a documentação e resolver e atualizar. Né? Então, a gente tem que desenvolver essa mentalidade, né, que é aquela coisa da gente ficar balançando a cabeça e copiando no caderno e depois replicando, como diria o padre Quevedo, não existe. Né? Então, a gente também está aí para entregar. Tem uma quebra de paradigma também que é difícil, né, mudar isso, né? Mas trabalhamos para. E aí esse tipo de desafio, na prática, né, faz com que a gente, vamos lá, né? Oi, vida, oi, né? Resolve. Esse tipo de coisa ainda, eu acho, assim, pode ser um pouco puxar sardinha pro meu lado, mas eu acho que ele é ainda mais agravado quando a gente está falando sobre jogos. Porque por mais que existam teorias e livros sobre game design e desenvolvimento de jogos, ainda desenvolver o jogo é uma coisa meio subjetiva. Porque tu tá lidando com diversão da pessoa. Então não existe um algoritmo, um método para tu chegar e atingir a diversão daquela pessoa, daquele público-alvo. Ainda é uma coisa meio... Quando a gente está falando de desenvolver jogos, ainda é uma coisa meio subjetiva. É muito de tu saber lidar com aquela coisa. E aí, entra nisso que a gente estava falando. O desafio é ainda maior, né? Tu tem que saber se adaptar e saber
quais abordagens são melhores para aquele teu projeto em específico. Então, que nem a gente estava falando no caso do jogo da IPTC, por mais que seja divertido fazer um jogo em que eu andaria de moto infinitamente e arrecadaria pontos, será que seria tão impactante se eu desse um destino para o meu jogador e ele morresse antes de chegar naquele destino, sabe? Então, é esse tipo de abordagem, esse tipo de coisa que a gente tem que ir se adaptando. Sim, eu tive um parceiro que era professor na URGS que contava, que falava muito assim, num projeto que a gente estava junto, dizia: esse negócio de indústria de software não existe. Software é manufatura. É um trabalho manual. Por mais que tu faça em escala, ainda é uma questão de trabalho manual. Tu vai pegar, tu tendo todos os frameworks, tu ainda tem que meter a mão e fazer do nada surgir alguma coisa. E cada projeto é um projeto, Sim. né? Cada requisito de cliente é um requisito de cliente. É a alfaiataria, é o tailoring, é a alfaiataria de solução. A gente tem vários pedaços e agora aqui vamos fazer a nossa montagem e vamos construir o nosso produto. E falando em tecnologia, quais são as stacks que vocês trabalham normalmente dentro da SquarePix? A gente está trabalhando com as engines de desenvolvimento de jogos, né? A maioria dos projetos ainda está na Unity. A gente tem galera que também trabalha com a Unreal. A gente tem adotado a Unreal em algumas disciplinas, algumas UCs também por requisito de mercado, por falta de profissional. Então a gente também está ampliando aí a nossa gama de ferramentas. Da parte de arte, Matheus, te lembra? Parte de arte depende muito, né? Mas Photoshop, Blender, Maya. O pacote Adobe inteiro, Audition. Deixa eu pensar, o que mais? Como a gente gera assets também, né, depende da habilidade do programador. Então, estou trabalhando com um aluno lá da Unifax que usou Blender. Aqui a gente usa Maya. Mas eu vou entregar um asset que é um modelo 3D e vou usar na ferramenta. Então, também tem essa possibilidade da pessoa usar o software que ela domina. Né? Então, a ideia é que ela também consiga estudar, aprender e trazer resultados em algo que ela domina e que ela tem interesse, né? Um exemplo clássico aí, né? Tem um outro grupo nosso dentro da SquarePix que entrou recentemente uma estudante de design no grupo e ela não é muito familiarizada com ferramentas para desenvolver sprites para jogos. Então, que são mais otimizados para trabalhar com pixels menores na hora de renderizar, né, dentro da engine. Ela é bastante acostumada com Photoshop, mas foi o que a gente falou para ela, gerando o resultado que a gente quer, que é aquele asset daquele tamanho, não importa a ferramenta que tu vai usar. Então, já que tu domina o Photoshop melhor, não vai gastar esse tempo aprendendo uma ferramenta nova, entendeu? Se o resultado vai dar o mesmo. Sim. Beleza. Cara, a gente podia ficar aqui horas falando sobre isso, mas a gente também tem que cortar isso de um tamanho que seja viável e também temos que pagar as contas dando aula. E talvez tu tenha aula também, não vou te prender muito mais, já que a gente está gravando nesse horário aqui pré-aula. Então, Matheus, só tenho a agradecer eu ter aparecido aqui para a gente gravar e falar sobre esse assunto. Eu gosto muito de ver alunos que gostam do que estão fazendo e estão tirando proveito do seu curso para além do curso. Isso é importante. Eu acho que essa sede de aprender, de realizar, é o pensamento de qualquer aluno de TI. Por mais que eu vou falar assim, isso pode ser qualquer aluno, sim, mas o aluno de TI que não tenha isso, ele é um aluno fadado a muito sucesso, porque a nossa vida é estudar. E eu gosto de falar também, complementando esse ponto aí, já que só o que a gente vê em sala de aula não é suficiente para tu te destacar. Sim, é só o caminho das pedras. A gente forma muito aluno, muito egresso todos os anos. E aí o cara recebe, sei lá, 30 currículos para uma vaga. Tem 10 que tem um portfólio. Bom, vou focar nesses 10, porque até então os 30 são iguais. Os 30 são formação superior, os 30 são curso de jogos. Viram tudo isso? O que diferencia? O cara que tem um GitHub legal, o cara que tem os jogos publicados no It disponível para jogar, que tenha claro o que ele sabe fazer e o que ele já fez. O que ele pode fazer, né? É mais importante saber qual a capacidade criativa ou de construção que ele tenha. E eu tenho um exemplo nessa... Ainda mais agora na questão do remoto, né? Os headhunters estão aí. Ano passado, um aluno nosso recebeu um convite para trabalhar na Amazon, na Holanda, pelos códigos que ele tinha publicado no GitHub. Sim. Os códigos poderiam estar no HD dele.
Sim. Poderia estar na cloud privada dele. Mas não, estava lá, Ele né? resolveu deixar exposto, público, expor e eu sempre digo, cara, vai ficar na pior igual das ou vai hipóteses, acontecer alguma coisa na pior legal. das hipóteses, eles não vão olhar. Se que olhar, melhor ainda, né? Exatamente. Mas, Matheus, então agora sim, deixando espaço para te dar o teu último recado, cara, obrigado. Eu primeiramente queria agradecer, né, a oportunidade de falar aqui e principalmente agradecer a toda a equipe que trabalhou no jogo, no Tô Indo, principalmente o Murilo, o Guilherme Peixoto, a Bruna, o Felipe Brocker, o Felipe Rubim, então todo esse pessoal que trabalhou aí, fez esse projeto acontecer. Sem eles não daria para fazer, e nem eu estava explicando. Então, de novo, agradecer até a orientação do professor Vini, que conseguiu esse case para a gente, né, esse briefing, esse projeto, para a gente poder trabalhar. E, novamente, agradecer pelo espaço, para poder falar. É sempre bom poder divulgar, né, um pouco o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, porque às vezes a gente faz um projeto, alguma coisa, e ninguém vê. Acontece muito, que a gente estava falando. Então, poder divulgar esse nosso trabalho e falar o que a gente está fazendo, com quem a gente está fazendo, é bastante importante. Então, de novo, muito obrigado. Eu que agradeço. E Vini, só tenho que te agradecer de novo. Foi o meu primeiro convidado quando comecei a ideia de fazer uns podcasts. E agora, de novo, aqui, figurinha carimbada. Exatamente, estamos aí. Quando precisar, a gente volta, né? E com outros cases aí. Quando tiver o jogo misterioso. O jogo misterioso. Vamos voltar para falar sobre ele. Já criamos aqui um gancho para o próximo programa. Qual será o programa misterioso? O jogo misterioso, a revelação. Episódio A revelação do jogo. Então tá, pessoal. Muito obrigado. E, cara, esteja convidado. Quiser aparecer de novo, só dá um alô. Me chama o professor Vini. Sempre bem-vindo. E Vini também. Tu não precisa falar, né? O Vini é só dizer. Tô sempre aí, vamos lá. Sim, tô. Foi ótimo. Se eu precisava, assim, ok, tava com problema. Eu disse, pô, vamos falar, ouvir a notícia do Vini. Vamos falar do Vini, né? Que legal. Vamos falar o que a gente tá fazendo de legal. Esse negócio, a gente tem que mostrar a nossa comunidade, mostrar o que a gente faz. A gente ficou muito tempo escondido, o pessoal da TI, agora vamos fazer o quê? Vamos mostrar o que a gente tá por fazer e a gente tá em todas as áreas. Então, vamos fazer acontecer. Então, tá. Exatamente. Muito obrigado, então. Até mais. Obrigado. Tchau pra todo mundo. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.